Agora sim, solta a vinheta, vamos para nossa mensagem de hoje. Ouça agora uma palavra de esperança ao seu coração. Muito bem. Essa mensagem de hoje fazendo algumas perguntas para você, amado ouvinte, que está sintonizado conosco. A primeira pergunta que eu faço nesta tarde de sábado, hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, é a seguinte: você sabe de fato quem é Jesus? Responda para você mesmo. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte: você é perseverante diante das críticas, quando alguém te critica, quando alguém tenta colocar obstáculo no teu projeto, no teu plano? Você é daqueles que não desiste fácil, que persevera, que persiste, que vai adiante mesmo em meio às lutas? A terceira pergunta é: diante das dificuldades da vida, diante dos impossíveis da vida, você recorre a quem? Você clama por quem? Você sabia que um clamor verdadeiro pode parar Jesus, no sentido de Jesus parar, ouvir o teu clamor e atender? E por fim, a última pergunta: você sabe o que realmente você quer da vida? Ou na vida? Quais são os teus propósitos? Se Jesus chegasse para você hoje, fisicamente, e perguntasse: o que queres que eu te faça? O que você pediria? O que você pediria? Todas essas perguntas que eu acabei de fazer está dentro do texto bíblico que nós vamos ler agora. Esse texto se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. A palavra do Senhor diz assim: e vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em outra versão diz que eu torne a ver. E o último verso, o verso 52, diz: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, por esse privilégio de poder compartilhar com esses amados ouvintes essa porção bíblica e através dela tirar ensinamentos para as nossas vidas nesta tarde. Obrigado. Usa-me nesta tarde aqui no rádio, aqui no programa, como instrumento da tua palavra, que eu possa falar só aquilo que o Senhor quer que seja dito nesta tarde. Eu te peço e agradeço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O verso 46 que nós lemos agora diz que Jesus veio para Jericó. Essa era uma rotina de Jesus. Jesus, ele tinha uma característica durante os 3 anos de ministério aqui na terra. Ele tinha uma característica de não ficar em um só lugar, não ficar parado. Ele se movimentava muito. Jesus era muito trabalhador. Enquanto estava aqui na terra, ele trabalhou muito. Certa vez ele disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus, ele era muito trabalhador. Preguiça não fazia parte do caráter de Jesus. E a palavra diz que dessa feita, ele veio para Jericó e passou alguns dias ali, acredito, evangelizando, pregando. E aí diz que quando ele estava saindo de Jericó, uma curiosidade sobre a cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Você sabia disso? Jericó ela é uma cidade que fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém ficava lá em cima, na montanha. Jericó, lá embaixo, 250 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade que existe até hoje. Ela fica na Cisjordânia. E ela é uma cidade muito famosa. Uma passagem bíblica que fala sobre Jericó é quando o povo de Israel a rodeou seguindo a ordem de Deus e aquelas muralhas de Jericó veio abaixo. E a palavra diz então que Jesus estava saindo de Jericó e um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, pedindo esmola. Em outro evangelho dá a ideia de que esse cego ele não era de nascença. Esse homem, esse Bartimeu, ele nasceu enxergando e algo aconteceu, um acidente, uma doença, não sabemos o que, a Bíblia não detalha, mas ele veio a perder a sua visão. Ele era cego, totalmente cego. E a palavra diz que ele estava ali à beira do caminho mendigando. De repente ele ouviu um barulho, porque onde Jesus estava tinha gente. Onde tem gente, há barulho. Então ele pergunta o que era aquilo, que barulho era aquele. E quando ele soube que era Jesus, ele faz o seguinte, ele clama. Porque esse mendigo, esse homem, Bartimeu, ele não era um ignorante com relação a Jesus. Ele conhecia muito bem Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Por causa da forma que ele clama por Jesus. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Essa menção, filho de Davi, é uma menção, é um título messiânico. Ele sabia que Jesus era o Messias, era o Salvador, era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Então ele sabia muito bem quem era Jesus. Lembra no início, na introdução, que eu perguntei para você, ouvinte, se você sabe realmente quem é Jesus? O Bartimeu, o cego, ele sabia, ele diz, Jesus, filho de Davi. Ele diz, tem misericórdia
de mim. Ele sabia que só Jesus poderia resolver o seu problema. No verso 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Isso acontece muito quando as pessoas se levantam e tentam buscar a Deus, tentam se aproximar de Deus. Muitas vezes, isso talvez esteja acontecendo com você, ouvinte, ao invés das pessoas lhe darem força, lhe darem encorajamento para você continuar, as pessoas criticam. Muitos dizem: agora você vai virar pastor, é o pastorzinho. Chama de irmão, chama de pastor, critica. E aqui com o Bartimeu não foi diferente. Só que eu digo para você, meu amado ouvinte, se você está se levantando, se você está buscando a Deus, e se você está ouvindo críticas, xingamentos, zombaria, faça como o Bartimeu. Não desista. Persista. Persevere. A palavra no verso 48 diz que eles repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez clamava mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça como Bartimeu, não desista de buscar a Deus. Não desista de buscar a Deus. Persista. Ele clamou, mesmo diante da oposição. Ele não desistiu. No verso 49, nós observamos o resultado dessa perseverança. O resultado desta fé, deste posicionamento de não desistir, de continuar clamando. Porque, como eu falei, o clamor verdadeiro para Jesus. O verso 49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, ele te chama. Em outra tradução, em outra tradução bíblica, diz que eles dizem o seguinte: tem bom ânimo, o mestre te chama. O mestre te chama. E ele lançando, verso 50, e ele lançando de si a sua capa. Eu estava meditando um pouquinho o que significado tem esse lançar fora da capa. Alguns pensadores disseram o seguinte, que esse lançar fora a capa significa que ele estava, daquele momento em diante, abrindo mão de ser mendigo. Ele estava dizendo, com esse ato de lançar fora a sua capa, ele estava dizendo: o mestre me chamou, a minha vida será totalmente transformada, de hoje em diante eu não serei mais um mendigo. Que significado interessante. Quantos de nós que já somos crentes não vivemos um período da nossa vida, alguns um período menor, outros um período maior, mendigando nesse mundo, mendigando as migalhas que o mundo nos oferecia, mendigando as migalhas que Satanás nos oferecia. Mas depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós deixamos a mendigagem, nós deixamos de ser mendigos. Isso é interessante. Diz que ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele obedece o chamado de Jesus. Jesus, talvez, durante um bom tempo da tua vida, durante esses últimos tempos da tua vida, ouvinte, você que está me ouvindo agora, talvez através de mensagens no rádio, através de mensagens em igrejas que você tem frequentado, tem visitado, talvez Jesus, através da sua palavra, tem te chamado. E talvez você ainda continue com o teu coração endurecido, não obedecendo a voz de Jesus, não obedecendo o chamado de Jesus. Siga o exemplo do cego Bartimeu. Quando as pessoas disseram: levanta-te, o mestre te chama, ele lança fora a sua capa e ele obedece, ele vai
ter com Jesus. Que interessante. Talvez hoje seja o dia de você ir ter com Jesus. De você ter um encontro pessoal com Jesus. A palavra diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta que Jesus mesmo já sabia a resposta. Porque Jesus conhece o mais íntimo do nosso coração. Jesus conhece os mais profundos anseios que temos. Mas Jesus, ele gosta de ouvir da nossa boca o que nós necessitamos. Ele gosta de ouvir. Jesus diz: o que é que tu queres que eu te faça? E a palavra diz que ele disse: Senhor, que eu volte a ver, que eu torne a ver, que eu tenha vista. Ele fala para Jesus exatamente aquilo que ele estava necessitando. Aquele homem, ele talvez não sabia, mas ele era cego duas vezes. Ele era cego de duas maneiras. Aquele homem estava cego fisicamente, sim. Ele não enxergava nada, por isso ele mendigava. Mas aquele homem, antes de ter o encontro com Jesus, ele também estava cego espiritualmente. Ele precisava de salvação. Ele precisava ser perdoado dos seus pecados. A prova disso está no último verso, o verso 52. Quando a palavra diz: e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus primeiro cura a sua cegueira espiritual. Jesus primeiro trata da sua alma. E aí, em segundo lugar, Jesus trata a sua cegueira física. Quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, diz a palavra que logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em outra versão diz, se eu não me engano, na revista atualizada, diz que ele seguiu Jesus pelo caminho, jubilando, cantando, louvando e glorificando a Deus. Talvez você esteja ouvindo o nosso programa e eu creio que a grande parte dos nossos ouvintes enxergam. Glória a Deus por isso. Enxergam fisicamente. Mas talvez há uma venda espiritual nos teus olhos. E você ainda não tenha conseguido, até esse momento, enxergar de fato quem é Jesus. É o Salvador da nossa vida. Ele é o teu Salvador. Talvez, diante das pressões, das dificuldades, você acaba desistindo das coisas de Deus. Talvez, até hoje, você nunca tenha clamado por Jesus verdadeiramente. E dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um grande pecador. Salva-me, Jesus. Talvez hoje seja o dia de você clamar por Jesus. Quem é Jesus para você? Eu te falo, ele deve ser o teu Salvador. Não desista de Jesus. Mesmo diante das pressões, clame por ele, porque um clamor verdadeiro para Jesus. Jesus, ele para e nos atende quando nós clamamos. Principalmente quando o ser humano clama por salvação. Eu perguntei lá no início da mensagem dizendo o seguinte: você sabe o que realmente você quer nessa vida? Você deve querer, acima de tudo, a salvação da tua alma. Talvez você esteja correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de poder, de influência, de fama. Mas a palavra do Senhor diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se no final dessa vida ele perder a sua alma? Então, para responder aquela pergunta, o que é que você realmente quer nessa vida? Você deveria querer, acima de tudo, a tua salvação. E essa salvação só Jesus pode dar. Que você possa fazer como Bartimeu, clamar por Jesus, para que Jesus tire a venda, a cegueira espiritual, e você possa reconhecê-lo como Salvador, que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador
da tua vida. Que Deus te abençoe. É isso aí, o nosso programa já está chegando ao final, agradecendo você, amado ouvinte, que ficou conosco até esse momento, ligadinho conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado passado o pastor Acla esteve aqui, eu estava no retiro com os jovens. Sábado que vem, pela graça de Deus, estaremos novamente aqui, nessa mesma emissora, nesse mesmo canal, para levar até você esse programa Esperança em Cristo, programa da Igreja Batista da Esperança. Obrigado pela sua companhia, fiquem todos com Deus. Nós vamos fechar o programa de hoje com essa linda canção, essa das antigas, né? Um momento clássico aqui, Luiz de Carvalho, Madeiro Lavrado. Tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti.